Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso programa Família no Ar, ano de 2022. A partir desse ano, nosso programa será todas as quartas-feiras, às 20 horas. Temos o objetivo, com esse programa, de promover debates e reflexões sobre o tema família, sempre na concepção espírita, analisando diversos temas que são relevantes para a convivência familiar e para o momento de transformação e evolução da Terra. E esse nosso programa faz parte do conjunto de ações que a área da família realiza, não só no Distrito Federal, mas em todo o país. Hoje teremos o nosso querido diretor Marco Leite, que é o coordenador nacional da área da família, que vai estar conosco tratando do tema da noite. O Marco é pedagogo e psicanalista e trabalha com adolescentes, famílias e casais. Seja bem-vindo, Marco. Antes de passarmos a... Ok, seja muito bem-vindo. Antes de passarmos a palavra para o Marco, vamos ver um vídeo que trata sobre esse tema família, que foi feito pela nossa irmã Marina Miranda, no programa Minha Nada Mole Encarnação. Vamos lá ver, então, nossa entrada nesse programa. E aí, galera do bem? Como é a sua família? A sua família é daquelas cheias de piadas internas? Pra você. Um tico pra você. Ou a sua família é daquelas que o clima é tão tenso que é melhor nem fazer uma piada? Where'd all this come from? Library. The library? You've never set foot in a library. You're only 4 years old. 6.5. You're 4. 6.5. Na sua família, todo mundo torce pro mesmo time? Gol de quem no segundo tempo? É do... Qualquer um, tem que sair gol. Ou na sua família, vocês discordam em tudo? Esses hotéis são peças de outro jogo. Bart, você tá trapaceando. Lisa, isso deve ter sido um acidente. Ah, tá. Você fica do lado dele só porque ele comprou aquela casa em St. James Place pra você. Ora, e quem mais vai cuidar dela? O papai. Ora, seu garoto! A sua família faz tudo junto e participa de todos os momentos da sua vida? Ou a sua família é cada um para um canto e as pessoas mal se veem durante o dia? O que será que faz as pessoas terem famílias tão diferentes? Uma vez eu ouvi de uma amiga minha que ela não se sentia em casa, que ela se sentia uma estranha, que os pais dela não a conheciam e que ela preferia ficar trancada no quarto e nem ver ninguém. Triste, né? Mas muita gente se sente assim. E não entende porque em outras casas os pais são unidos, os irmãos brigam pouco e tudo dá certo no final. Claro que existe um esforço muito grande. Conviver não é fácil, nem com quem a gente ama. Muito diálogo, paciência e perdão para que tudo dê certo. Mas tem famílias que parece que tudo isso já veio pronto. Ninguém briga. Essas famílias devem se conhecer há muito tempo. Coisa de outras vidas, sabe? Mas não só viveram juntas, como se deram muito bem. Eram amigas. Aí, viver juntas nessa encarnação fica mais leve. Mesmo nos momentos difíceis, fica mais fácil enfrentar os problemas. E as famílias que brigam por tudo, o clima é tenso e um nunca entende o outro, pode ser coisas de vidas passadas também. Só que não foram experiências tão legais assim. Mas então, pra que misturar um bando de gente que não se gosta debaixo do mesmo teto? Agora chega! Já chega! Parem! Parem de correr pela casa! Não! Sentem agora! Essa galera que faz planejamento espiritual não gosta da gente não, é? Claro que gosta. É justamente pra ver se todo mundo morando junto faz com que essas pessoas enxerguem o lado bom uma das outras e aprendam a conviver. Sabe quando você brigava com seu irmão e a sua mãe colocava vocês para se abraçarem e pedir desculpa? É isso. É a providência divina arranjando um momento para vocês trocarem experiências e carinho e irem se gostando mais. Ou, pelo menos, se odiando menos. E para isso é preciso muito esforço. Mas não ache que, de novo, a culpa disso tudo é do seu irmão. Se vocês dois não se dão bem, é porque vocês dois fizeram algo errado. Assuma a sua parcela e entenda que foram atitudes nossas que fizeram o outro ter tanta raiva da gente. Deus é justo
Lembra? Isso quer dizer que não existe sofrimento eterno, e nem em vão. Então aproveita essa oportunidade e faz as pazes com todos os parentes que você não se dá muito bem. Ou isso, ou a próxima encarnação é com eles de novo. Quem sabe se você não tiver paciência, perdoar, conversar bastante e criar um ambiente melhor, você não passa a amar de verdade essas pessoas. Ou quem sabe na próxima encarnação, você pode vir com seus amigos e ter uma família bem mais divertida. Mas família é isso, gente. São aquelas pessoas que mesmo com muita raiva te amam. Mesmo com muita preguiça, pegam um copo d'água para você. Podem não pedir desculpa, mas fazem pipoca em sinal de paz. Descascam a laranja e dividem a metade com o outro. Brigam pelo controle remoto, mas acabam botando no filme que os dois gostam. Enfim, família é para ser um lugar em que o nosso coração pertence. Se não for ainda, se esforce e tenha certeza de que se vocês estão juntos agora, é porque podem se amar. Chama sua família para assistir esse vídeo e se inscrever no canal da FEB TV. Ah, também tem os vídeos do canal Gota de Luz. Até semana que vem! Tá gravando? Muitos acharam que eu tava na pior. Fazem. Se você tá na pior, eu vou lá. Bom, boa noite novamente, Marco. O bom humor da Marina vai ser a nossa introdução para esse tema, né? Como é que você vê hoje a maioria das famílias que estão aqui conosco nessa fase nossa de transição? Se formos ver, Cristina, as famílias estão meio perdidas. De uma maneira geral, nós encontramos no mundo como um todo, né, não só nas notícias, mas nas convivências das pessoas que estão no dia a dia com a gente, às vezes sem saber para onde ir. Quando enxergamos esse momento em que o mundo passa por essa transição, como você bem colocou, a transição ela nos traz um momento de repensar para onde queremos ir. É lógico que no nosso passado tínhamos alguma situação em que as pessoas tinham um caminho mais definido de como agir na família. Hoje em dia, isso não está assim, né? Como é que era no nosso passado? Até porque, se nós formos buscar, não muito longe, no século passado mesmo, em que existia um processo de família tradicional, em que os pais tinham um posicionamento mais definido, em que os respeitos entre os membros da família eram uma coisa mais certa. E hoje, nesse processo de liberdade, muitas das vezes de libertinagem que o mundo nos traz como se fosse uma coisa certa, termina se perdendo alguns valores. E essa perda de valores faz com que, muitas das vezes, as pessoas que estão na família não saibam para onde ir, né? Então, a gente verifica muito isso nos dias atuais. É uma perda de caminho. Quantas e quantas vezes, até mesmo nos atendimentos que nós realizamos, os pais que chegam, eles não sabem, às vezes, como está conduzindo um processo junto com o filho. Não sabem como determinar, vamos colocar aqui, entre aspas, né, esse determinar um caminho que uma criança deve estar desenvolvendo para poder fazer o que deve ser feito. Ou seja, as coisas no passado eram mais, vou colocar entre aspas novamente, mais fáceis. Hoje, terminam aparecendo um pouco mais dessas dificuldades. Ou seja, o que a gente literalmente vê é uma família mais perdida diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais. A Marina bem colocou de uma maneira muito tranquila a diversidade que nós temos nas famílias. Como é que é a sua família? É desse jeito ou é daquele jeito? Mas, independente da maneira que as famílias estão se entrosando, existe a necessidade, dentro delas, terem algumas coisas muito claras. São os valores que a gente tem que estar determinando, definindo, estabelecendo, passando. Eu diria que talvez, nos dias de hoje, quando você pergunta assim, como é que a gente está vendo a família, eu colocaria que está tendo muita perda de valor.
Os valores que antigamente eram mais claros nas famílias, hoje em dia não estão mais claros. Tá? Ok, Cristina? Bem, então, enquanto ela não entra, se nós formos ver, quando... Opa, voltou. Bom, pelo que você está falando, então, a família hoje, com essa liberdade maior, alguns aspectos do processo de educação estão com maior dificuldade de se ajustar, você falou dos valores, né? E a concepção espírita sobre a família, sobre o seu papel, a sua importância, e como ela é programada. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Marco. É bacana quando você faz esse tipo de pergunta, porque até mesmo dentro nós encontramos algumas pessoas colocando assim, eu acho que nasci na família errada. Né? Qual é a concepção espírita? A primeira coisa que nós temos que ter a clareza, independente da religião que a gente venha a seguir, é que Deus não erra. Olha só um princípio básico de fé, de crença mesmo em Deus como nosso Pai, em Deus como aquele ser que está cuidando o tempo todo de nós. Então, ele não erra. Se nós estamos hoje na família que a gente pertence, né? Eu lembro de uma fala do nosso querido Papa, o atual, em que o Papa Francisco fala assim, que nós não estamos na família que merecemos, mas na que a gente precisa estar. Né? Eu colocaria até uma definição espírita vindo do Papa, muito interessante. Ele deve ser leitor de Joana de Ângeles. Às vezes é exatamente isso, né? Mas quando ele fala assim, nós estamos na família que nós precisamos estar. Por uma coisa muito simples, Deus não erra. Então, quando a gente traz a concepção, como é que é a família para a doutrina espírita? A família é um local de reencontro, por excelência. Né? Por excelência é um local de reencontro. Lógico, às vezes nós vamos ter na nossa família consanguínea membros que não pertencem ao nosso processo do passado, mas terminam sendo quase casos de exceção. O mais normal, o mais comum, é dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente consanguíneo, termos ali pai, mãe, né, irmãos, filhos, tios, avós, que vêm de existências anteriores e contatos conosco. E, às vezes, exatamente por isso, a tranquilidade em determinadas situações e relações e a dificuldade em outras. Quantas e quantas vezes, numa relação familiar, dois irmãos parece que estão tão unidos que um pensa, o outro já sabe que o outro pensou. Né? Existe quase que uma simbiose ali. Lógico, vai querer se explicar, às vezes, por uma questão de ligação genética, isso, aquilo. Não vamos estar entrando nisso, porque tem uma ligação toda espiritual aí do passado. Tá? E, às vezes, entre dois irmãos, acontece um ódio tamanho, uma aversão tamanha, que os próprios pais não conseguem explicar. Ou seja, por excelência, a família é um local de reencontro, em que Deus nos oportuniza aquele momento, ou esse momento em que aqui estamos, para poder desenvolver os acertos que precisamos estabelecer para o grande objetivo divino, que é qual? A grande família universal. Então, nessa família pequena, consanguínea, é que nós começamos a estabelecer aqueles laços de amor, fraternidade, irmandade, que eles vão estar cada vez mais crescendo, para daqui a alguns séculos, milênios, né, esse grande objetivo do amor universal, do amor fraternal, vir a acontecer onde todos nós vamos estar nos considerando família, independente de ser do sangue ou não. E a gente aprende esse amor, no primeiro momento, dentro da família. E esse é o nosso objetivo. Funcionaria como uma escola, um laboratório? Sempre. E aí é bacana quando você traz essa ideia, porque, infelizmente, dentro do próprio grupo espírita, às vezes, vamos estar vendo pessoas falando assim,
Mas a família é um local de sofrimento, né? Família não é desenhada para ser sofrimento. Família é desenhada exatamente isso que você falou assim, para ser o ambiente em que nós vamos aprender a amar. Lógico, desafios vão acontecer? Sim, por conta de dificuldades que nós mesmos causamos no passado. Então, às vezes, quando as coisas começam a serem desenvolvidas e nós não compreendemos a nossa família, não tenham dúvida. Tá? Algo em nosso passado vai estar explicando aquilo. E, às vezes, algumas pessoas chegam até e falam assim, meu Deus, o que é que no passado fulano fez para mim? Ou o que eu fiz para fulano para estar merecendo isso? Vou estar seguindo a fala do nosso querido Chico, que serve para esse momento por excelência. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, refazer o nosso início, né? Fazer um novo início. Mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Né? Então, independente do que aconteceu no nosso passado, talvez nessa própria vida ou em vidas anteriores, qual é o princípio básico? A família é um laboratório de amor em que a gente está aqui para poder aprender a se amar. Né? Esse é o princípio básico. Tanto assim que Deus, nosso Pai, nos oportuniza exatamente essa experiência do momento em estarmos nascendo junto com o irmão, em que aquela pessoa vai ser o nosso pai, em que aquele espírito vai ser o nosso filho. Né? Tudo isso, essa situação, essa engenharia divina, nos oportuniza o princípio básico de criação de amor. A família ela é desenhada exatamente para isso. Desafios vão acontecer? Lógico. Nesses desafios, dificuldades nós teremos que enfrentar? Sim. Né? Mas ao invés de passarmos a proposta de dificuldades que vamos ter, é o desafio. O desafio ele está aí para ser alcançado, para ser superado. Esse é o objetivo de família. E depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre quando as famílias adoecem e esse amor não está presente, né? Mas vamos recordar aqui um autor espiritual muito importante para nós, que é Emmanuel, e ele nos coloca que a família é o espaço para a formação do caráter dos indivíduos que vão estar no mundo. Ele chega a afirmar que as escolas, as universidades podem até formar o cidadão, mas só a família pode formar o homem de bem. Né? Esse é o papel único e primordial, só que a família pode fazer? Único não, mas é o principal. E aí eu destacaria a grandiosidade da doutrina espírita. Em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a Kardec veio, na questão 383, nos trazer uma informação que muito à frente a epistemologia genética de Piaget, né, o nosso Freud, entre outros autores da educação e da psicologia, vem estar colocando isso como uma ciência. Mas a ciência espírita, já de início, nos passa qual a razão da criança passar por esse estado da infância, do espírito passar por esse estado da infância, justificando exatamente o porquê da família. No início, e Emmanuel nos traz isso no Consolador, que nessa primeira fase da vida, então até os seus 7 anos, ele está muito anestesiado das suas recordações de vidas anteriores. Então, ele está muito propício às coisas que vão acontecer aqui nesse mundo. Tá? Na questão 383, quando Kardec pega a resposta, os espíritos falam que o objetivo de passar pelo estado da infância é porque esse é o momento em que esse espírito reencarnante ele está mais acessível às impressões, vejam só, às impressões daqueles que são responsáveis pelo seu processo educativo. Impressão é no sentido de gravar, de você imprimir. Né? Então, nós, enquanto pais, nós, enquanto responsáveis pelo processo educativo daquele ser que está sob nossa responsabilidade enquanto pai e mãe,
Qual é o nosso papel? É de gravar naquele ser ali os nossos valores dessa vida. O que é certo, o que é errado. A psicanálise traz muito isso, né? Que nessa fase nós vamos estar empreendendo a formação do caráter. Emmanuel nos coloca isso, que o caráter que é desenvolvido nessa primeira fase da infância, em que o ser começa a aprender o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, o que deve ou não deve. O que é que nós estamos ensinando para eles, para as nossas crianças? Os valores. Esses valores é o que vão estar sendo gravados nesse ser reencarnante. O papel da família, primordialmente nessa fase, é exatamente isso. Por isso que a gente, às vezes, coloca primordialmente para os pais que se nós tivéssemos que escolher um momento de ficar com os nossos filhos, é nessa fase infantil, é na primeira infância. Porque é nessa primeira infância que a gente direciona o futuro todo desse ser, que vai estar influenciando toda a sua personalidade ao longo da sua vida adulta, né? É esse o momento. Você está falando aí, me parece uma analogia como se fosse a fundação de um edifício nessa fase infantil, que vai fazer essa fundação mais sólida para que depois a construção seja feita. Perfeito, perfeito. A tua analogia é ótima nesse sentido, né? Porque é esse momento da infância, o que literalmente a gente estabelece é a base. É onde nós vamos estar mais à frente firmando o edifício do indivíduo adulto. Né? Se essa base não for bem realizada, o que é que acontece? Você vai estar fazendo a construção do indivíduo adulto, mas a base vai estar instável. E aí é onde a gente encontra, muitas das vezes, e trabalhando isso nos nossos consultórios, nós verificamos o quanto de base, às vezes, faltou na época infantil. Tá? Sendo, nesse momento, a fase infantil a prioritária para você direcionar o ser reencarnante para esse instante da vida. Perfeito. Agora, você falou muito do papel dos pais. Nós observamos que nos dias atuais a família tem se modificado bastante. Nós temos na nossa nova Constituição algumas definições sobre o grupo familiar, e a gente vê que hoje no nosso país, em vários outros, nós temos famílias homoafetivas, heteroafetivas, famílias que são formadas por uma avó e seus netos, outras só por o pai e os filhos. Para a doutrina espírita, esses arranjos familiares, diferentes da família tradicional, como é que os espíritos e a doutrina nos falam sobre esse processo da família? É interessante porque, muitas das vezes, até por questões pessoais, de preconceitos de pessoas que estão à frente de algumas casas espíritas, eles começam a questionar essa questão e, às vezes, não aceitam. A doutrina espírita ela não se coloca nem contrário e nem a favor de uma ou de outra situação, de um ou de outro arranjo. O que aparece nesse momento é os arranjos no momento existem. O que é que tem que estar sendo estabelecido independente da maneira que esse arranjo familiar está acontecendo? É a relação das pessoas que fazem parte dessa família. O amor tem que estar sendo a base das relações. O respeito, independente da estrutura dessa família, ela tem que estar coexistindo entre os seus membros. O princípio da confiança entre eles tem que estar sendo também a base da relação. Não? Então, o que se coloca muito claro é exatamente essa situação em que as estruturas elas terminam sendo as modificações do momento em que a sociedade vão estar acontecendo. Estamos aqui para estar discutindo isso? Não. Né? Estamos aqui para estar orientando e colocando muito claro que, independente da maneira que essa família está se estruturando, a base da relação com amor, com confiança, respeito, tem que estar existindo.
Esse é o princípio que os espíritos nos trazem. Uhum. E a questão da noção da religiosidade que a família pode ou não estar desenvolvendo nos seus membros, na avaliação dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, essa dimensão da religiosidade, da ligação com Deus, é essencial que seja trabalhado pelo núcleo familiar? Não tenho dúvida nenhuma. Emmanuel nos coloca isso muito claro, né, no livro O Consolador, mas até mesmo antes de Emmanuel, eu vou estar trazendo o nosso querido Pestalozzi. Pestalozzi foi um educador do século XIX, inclusive foi quem fez todo um processo de formação educacional do nosso querido professor Rivail, né, que é o nosso Allan Kardec. E o Pestalozzi, ele nos coloca que a base de toda educação infantil é estabelecida em 2 pilares. Qual é o primeiro pilar? O amor. Uhum. Qual é o segundo pilar? Religiosidade. Interessante. E ele colocava exatamente isso. Amor e religiosidade. E por que Pestalozzi defendia? E é interessante porque Pestalozzi ele era protestante, mas ele não defendia a ideia protestante, ele defendia a religiosidade, a espiritualidade independente, né, da formação que essa família vem ter. E é exatamente isso que a doutrina espírita também coloca. Nós não trazemos para nós que o espiritismo é a melhor religião e que todo mundo tem que ser espírita. Não. A pessoa tem que ter uma religião para estar conduzindo o seu processo de espiritualização. Qual é que ele se sente melhor? Qual é que aquela família se adapta? É essa que ela tem que estar seguindo. Então, para nós, espíritas, e até mesmo enquanto orientadores familiares, o que se determina como um princípio básico de formação infantil é o lado da espiritualidade tem que existir. Porque se não existir, o que é que acontece? Esse ser que está num processo de formação, ele vai estar se firmando com valores materiais, né? E aí vem uma das coisas que Kardec nos coloca muito claro, que a espiritualidade trouxe. O nosso grande inimigo é o materialismo. É contra ele que a gente tem que estar atuando para que ele não impere no mundo. Nosso Emmanuel, na abertura do livro nosso lá, na introdução, Emmanuel chega, inclusive, a nos colocar isso. O mundo precisa de espiritismo? Precisa. Mas precisa muito mais de espiritualismo. As pessoas têm que estar sendo espiritualistas no sentido de estar tendo uma vida voltada a valores espirituais, independente de qual seja, porque toda religião é boa. Né? E as pessoas, dentro das suas famílias, elas têm que estar desenvolvendo esse lado de religiosidade, independente da religião que venha a seguir. Você falando aí, eu fiquei pensando na importância do evangelho no lar, que a família faz aquele momento de recolhimento, de poder estudar, orar em conjunto. Isso é fundamental pelo que você está dizendo. É fundamental em todos os aspectos. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, eu estou falando aqui das diversas religiões, os nossos companheiros adventistas, às vezes, eles têm muito mais disciplina para esse lado do evangelho dentro do lar do que muitos outros religiosos. Às vezes, até mesmo mais do que nós, espíritas. Né? Por que eu estou colocando essa situação? O trazer o evangelho para dentro do lar não é uma visão só nossa enquanto espírita. Ela tem que estar sendo uma visão de toda pessoa que segue uma religião. Toda pessoa. Quando a gente começa a buscar isso pelo lado espiritual ou pelo lado espírita, eu colocaria que a nossa compreensão ela termina diferenciando um pouco pelo entendimento que a gente tem do lado espiritual que um evangelho no lar pode acontecer ou pode desenvolver. Vou contar rapidamente uma situação que nós tivemos, certa feita num grupo mediúnico. Eu atendi um espírito que a gente estava fazendo vibração por uma garota, né?
Eu atendi esse espírito que foi trazido para conversar conosco no grupo mediúnico e, na identificação, a gente observou que aquele espírito que ele estava não era um espírito mau, mas era um espírito desequilibrado. E o fato dele ser um espírito desequilibrado e estava dentro da casa dessa garota que a gente estava orando por ela, terminava fazendo com que aquela menina também se desequilibrasse. E na nossa conversa, num determinado momento, ele chegou a relatar uma situação assim, falou assim, ó, tem um momento lá naquela casa que acontece um negócio muito estranho. Aí eu falei assim, o que é que acontece? Ele falou assim, a família, o pai, a mãe dela e ela com os irmãos sentam lá na sala e eles abrem um livro e começam a ler aquele livro. Ele falou assim, eu não sei o que é que acontece, mas eu e outros não conseguimos ficar lá dentro. Eu falei assim, não conseguem? E o que é que acontece? Ele falou assim, ele não sabia explicar, mas ele falou assim, a gente não consegue ficar. E para voltar, às vezes a gente não consegue voltar no outro dia, demora uns 2, 3 dias para retornar para aquela casa novamente. O que é que ele estava descrevendo naquele momento? Era o estudo do Evangelho. Olha só que interessante, né? E aí estamos trazendo uma visão que a doutrina espírita nos dá, e um relato que eu passei com um companheirinho que estava dentro daquela casa. Vejam só, não era um espírito mau, mas era um espírito desequilibrado. E na hora em que o evangelho em família acontece, e às vezes nós não vamos ter em família, né? Você só tem uma pessoa que é espírita, ou não é espírita, não tem problema nenhum, é católico, é evangélico, é adventista, é batista, é budista, independente da religião. É você, dentro de casa, pegar o seu livro da sua religião, fazer uma leitura, fazer uma prece, pedir a ajuda de Deus, do seu anjo guardião. Na hora que nós fazemos isso, o que é que ocorre? É como se a gente acendesse uma luz dentro da nossa casa. Né? E onde tem luz, a treva vai embora. Entendeu? Então, a importância, como você falou, né, do evangelho é muito nesse sentido. É quase um efeito higienizador do ambiente, né? Sempre. Mas eu queria falar um pouco, porque nós recebemos perguntas já de alguns internautas, e o nosso companheiro Marco Leite está aqui disponível, viu, meus irmãos? Podem mandar perguntas, que a gente vai tentar passar todas elas para que o Marco possa estar respondendo essas perguntas dos nossos internautas. Já vejo aqui uma pergunta, vamos ver se o pessoal coloca aqui para a gente. Minha família é sinônimo de conflito, há muito ressentimento e mágoa. O espiritismo pode nos ajudar? E muito, né? Mas não exclusivamente o espiritismo, mas o que é que a gente poderia estar dizendo que a doutrina nos fala? Às vezes, com as dificuldades que nós vamos ter junto à nossa família, nós terminamos imputando ao outro a necessidade dele estar mudando para que as coisas possam se organizar. E aí, o que é que vem que a doutrina espírita nos coloca? Nós não somos responsáveis pelo outro. Lógico, estou tirando aqui a situação que nós, enquanto pais, vamos estar sendo responsáveis pelos nossos filhos enquanto eles estão no processo de desenvolvimento, enquanto eles forem menores. No momento em que eles forem adultos, eles serão donos dos seus narizes, né? Mas, de uma maneira geral, qual é a nossa grande ocupação nesse mundo? É se responsabilizar pelo seu processo de aperfeiçoamento. Não é pelo processo de aperfeiçoamento do outro. Então, se nós temos dificuldades na nossa família, a primeira questão que nós temos que fazer é qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Vamos estar aqui trazendo a fala do nosso poeta. Qual é a parte que me cabe? Porque, às vezes, a gente fica jogando para o outro a proposta de solução. E esquecemos que a solução tem que estar vindo de nós. O que é que eu tenho que fazer? Né? Qual é a minha responsabilidade nisso? Ah, mas fulano não muda. Não interessa se fulano vai mudar ou não. O que interessa é o que é que eu vou fazer diante de tudo isso. Ah, mas ele continua... Sim. E nós?
que é que nós vamos mudar? Porque muitas das vezes a gente fica jogando para o outro a necessidade dele fazer algo para eu poder fazer algo em seguida. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Ah, e se ele não fizer? Sinto muito. Eu fiz a minha. É a minha que eu tenho que estar estabelecendo para não ter nenhuma outra dificuldade diante das coisas que a gente vai estar se estruturando para tal. Agora, o nosso irmão que mandou essa pergunta falou do ressentimento e da mágoa. Como é que você vê a questão do perdão, que a doutrina nos fala sobre a importância do perdão? É interessante, às vezes, o entendimento que as pessoas têm do perdão. Né? Ah, mas fulano não me perdoou. Sinto muito. Né? Você não tem que estar preocupado com o perdão do outro nesse sentido. Você tem que estar preocupado com você perdoar. E quando você perdoa, o que é que acontece? Você se liberta. Você se liberta. A grande certeza que nós temos é quando nós fazemos a nossa parte, a nossa consciência fica tranquila. O nosso querido Richard Simonetti nos traz uma definição de felicidade que é muito bacana. Ele nos passa que felicidade não é o atendimento dos seus desejos, mas é a realização das suas obrigações. Quando você cumpre os seus deveres, você fica feliz, porque você sabe que a sua consciência está tranquila. Ah, mas fulano de tal... A pergunta é, e você? Você não tem que estar no dia a dia, estar colocando o que o outro tem que fazer. Quando a gente terceiriza a solução dos problemas, nós vamos ser infelizes. Quando a gente traz o problema para nós estarmos solucionando, a nossa felicidade é construída por nós próprios, não é por um outro, por uma outra pessoa. Ou seja, o ressentimento tem que morrer dentro de mim primeiro, né? Sempre, sempre. Porque senão eu não vou conseguir modificar nada dentro da minha família. E quando você perdoa, você se liberta. Ah, mas fulano não aceitou meu perdão. O problema agora é dele. Você está livre. Você está livre. Né? E a gente observa isso muito na obra da espiritualidade, nos romances que nós temos por aí, e assim por diante, né? Em que a gente vê que, às vezes, alguém faz mal para alguém. Lógico, a lei divina nos passa muito a proposta de ação e reação. Mas se esse alguém não se sentiu ofendido por mais mal que você tenha feito por ele, o que acontece? Você arrumou uma dívida diante da justiça. E esse alguém não está nem aí. Ele seguiu o seu caminho. Ele vai para frente. Você ficou aqui atrás. Então, numa situação assim de ressentimento, de problema entre famílias, às vezes nós vamos estar vendo aqui, logo que estamos falando de família, quantas e quantas vezes eu não vejo filhos ressentidos com os pais, trazendo aquela mágoa. Ah, meu pai me fez isso, minha mãe não cuidou de mim, né? E vai tendo toda aquela situação intrincando o seu coração, que fica pesado. A primeira coisa que a gente tem que ter numa situação dessa é, independente do que os nossos pais fizeram conosco, eles nos deram a vida. Só por conta disso, eles já têm todo o crédito do mundo para ter o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso perdão. Ah, Marco, você está falando isso porque não conhece o meu pai. Independente do pai, só por conta disso, a gente tem que estar sendo grato pela vida e resolver dentro de nós essa situação. Não é com ele. Ele vai estar arcando com as consequências do ato dele. Ponto. Ou seja, não tenho aqui que está sendo juiz de ninguém, né? De jeito nenhum.
Vamos para mais outra pergunta, que também chegou aqui dos nossos internautas. Marco, essa família que você mostrou não é possível na Terra, só haverá família melhor no mundo de regeneração? Nós vamos estar relembrando que o mundo de regeneração, que está breve, né, daqui a algumas décadas, se Deus quiser, ainda vai estar existindo dificuldades, ainda vai estar existindo problemas para a gente resolver. A diferença é que o bem ele vai ser mais pensado do que o mal. Uhum. Qual é a característica que nós podemos estar dizendo hoje? A responsabilidade dessa família compete a nós. Se nós queremos ter hoje uma família equilibrada, né? Não é porque o meu pai é desequilibrado, porque a minha esposa, minha irmã, meu marido. A pergunta é, e eu, enquanto partícipe dessa família? Qual é o equilíbrio que eu vou estar favorecendo ou desenvolvendo nesse momento? Então, nós podemos trazer para hoje, esse equilíbrio, esse desenho de família que a gente está querendo. É só fazermos a nossa parte. Às vezes a gente fica esperando a parte do outro para poder alcançar aquilo que a gente deseja. Uhum. Por isso que eu estou trazendo muito hoje. Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Nessa família que eu participo, o que é que eu tenho que fazer para ser feliz? O que é que eu tenho que fazer para poder não ser empecilho, não ser um peso para os outros? Uhum. Eu sou partícipe dessa família. O que é que me cabe nesse momento? Uhum. É uma autoconscientização e da mudança que começa dentro de cada um. Aí vai a questão da reforma íntima que você colocou, né? Então, para esse nosso irmão que falou que será que essa família é possível na Terra no momento atual? Claro que é. Sim, não tem nem dúvida, né? E a doutrina vai estar trazendo para nós algumas sugestões do que fazer numa família conturbada, numa família que tem muito conflito. Né? E aí é interessante porque na hora que você traz a espiritualidade, nós vamos ver que, como reencarnacionista, nós observamos, e o nosso querido Emmanuel, no Consolador, nos coloca que o Instituto Familiar ele é idealizado no plano espiritual. Então, no momento em que estamos pensando no nosso planejamento reencarnatório, os companheiros que coordenam esse processo, eles idealizam qual é a família que a gente vai nascer. Quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? Né? Mais para frente, na continuidade do planejamento familiar, é quem vai ser minha esposa, quem vai ser o meu marido, quem serão meus filhos. Ou seja, a família faz parte do nosso planejamento. Lógico, existe planejamento que é cumprido, existe planejamento que a gente, por conta do nosso livre-arbítrio, termina optando por outras coisas e não cumpre aquele planejamento. Isso é mais do que factível. Né? O planejamento espiritual não é determinístico. O futuro ele não é determinado, ele é planejado. E, às vezes, num planejamento que está sendo idealizado, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente pode alterá-lo o tempo todo. Né? Nós temos esse livre-arbítrio. Mas isso para deixar muito claro. Quando esse planejamento ele é idealizado, lógico, às vezes por conta de coisas nossas de um passado recente ou até um pouco mais distante, nós vamos ter alguns desafios com aqueles companheiros da nossa família. Então eu vou estar nascendo para sofrer? A resposta é não. Você vai estar nascendo para aprender a amar. Isso a gente tem que estar mudando na concepção. A família não é um local de sofrimento. A família é um educandário em que a gente tem que estar aprendendo a amar, por mais desafios que tenha, por mais dificuldades que a gente venha encontrar ali dentro. Uhum. Então, o desafio mesmo é o aprendizado do amor. Esse é o objetivo de nós estarmos juntos. E por isso que a gente fala que a família, nessa concepção espírita,
é um local de reencontro. E muitas das vezes nós vamos já reencontrar pessoas caras ao nosso coração. E outras vezes nós vamos encontrar pessoas difíceis ao nosso coração. E qual é o papel? É transformá-las para que sejam pessoas caras a partir de então. Uhum. É um processo realmente de transformação, de fortalecimento, né? Tem uma pergunta aqui interessante, Marco, da Carla Leite. Os filhos adotivos também são planejados espiritualmente? Essa é uma boa pergunta, né? Existem casos e casos. Casos e casos. Nós vamos estar encontrando, até mesmo na obra de André Luiz, algumas situações em que alguns espíritos vêm com a missão de estar recebendo filhos adotivos. Isso pode acontecer? Lógico que sim, né? Existem algumas outras situações em que a pessoa, nessa própria vida, termina abrindo seu coração para um determinado momento, e mesmo não estando no seu planejamento inicial, por conta de uma grandiosidade de amor, tá? Ele termina, ou ela termina, desenvolvendo uma coisa que é muito necessária para os dias atuais, que é qual? Dar abrigo a crianças abandonadas, a jovens abandonadas. E aí é o que eu sempre trago. Dentro da doutrina espírita, nós vemos claramente que não existe receita de bolo. Se aconteceu isso é porque estava assim, isso aqui é aquilo. Não, né? O futuro, ele é planejado, mas a nossa vida hoje, nós estamos planejando o futuro de amanhã, ou desenvolvendo o futuro de amanhã. Não existe nada determinado. Nós vamos ver lá na obra do nosso querido André, um companheiro que ele tinha o papel de estar adotando 4 ou 5 sobrinhos, se não me falha a memória. Falhou na sua missão. E vamos ver algumas outras situações em que casais que não tinham no seu planejamento reencarnatório a situação de adoção, chega um determinado momento em que eles abrem o seu coração, abrem o seu lar para uma possibilidade de grandiosidade linda de amor. Uhum. Não? Agora, pode acontecer também, né, esse planejamento já na proposta reencarnatória da família, que aqueles filhos já estivessem destinados àquela família e que podem ou não ser acolhidos por ela, né? Mas sempre exatamente. É um ato muito nobre, grandioso e um exercício de amor muito grande, né? É tanto assim que eu coloco nisso que você está falando, até valendo a brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Que os filhos adotivos, eles foram escolhidos. Muitas das vezes, né, quando eles entram, até mesmo situações, né, eu lembro de um adolescente que eu estava atendendo, ele tinha essa situação da adoção e ele trazia a amargura de não ter estado com seus pais biológicos. A gente tem que estar transformando isso. Independente do que aconteceu com os pais biológicos, né? O que ocorreu na sequência? Alguém o escolheu. E essa escolha termina trazendo a grandiosidade daquela pessoa mudar o seu sentimento. Né? Ela foi escolhida. Aquele pai, aquela mãe, me escolheu para poder estar distribuindo amor. Então, a gente tem que sempre, por isso que o grande foco é o que é que eu tenho que fazer com aquilo que acontece comigo. Não o que o outro vai estar fazendo. Eu fui adotado? Fui. O que é que eu vou fazer com isso? Eu posso ficar na amargura de estar vendo que a minha família biológica não está comigo, ou eu posso estar vendo a grandiosidade e falar assim, meu Deus do céu, alguém me escolheu para estar aqui. Entendeu? Uhum. A gente faz a escolha daquilo que estamos querendo construir em nós. É felicidade ou amargura?
Perfeito, perfeito. Temos mais perguntas aqui dos nossos internautas. Vamos ver aí. Na minha família, sou a única pessoa espírita. Isso é muito pesado para mim. O que posso fazer para ajudar mais a minha família? Eu sou a única pessoa espírita. Que ótimo! Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não tem ninguém que está compartilhando o meu princípio. No momento em que a gente é o único espírita, nós temos que estar dando a demonstração do espírita que estamos buscando ser. Na hora em que a gente estabelece isso de uma maneira muito tranquila conosco, e aí cabe uma fala da nossa querida Sandra Borba, né? Ela nos coloca que espírita não é para quem quer, é para aquele que consegue. Né? Porque ser espírita não é fácil. Nós terminamos tendo dentro de nós uma necessidade pelos conhecimentos que a gente absorve da doutrina espírita de ser diferente nesse mundo. Isso acontece? Lógico que sim. Tanto assim que no Evangelho é trazido, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Veja só, pelo esforço que empreende para dominar as suas más inclinações. Então, se nós estamos nos esforçando, vejam só, se a gente está se esforçando, é porque a gente está buscando pegar aquilo que está na nossa cabeça e trazer para o nosso coração, para as nossas ações. Então, numa família em que nós somos o único espírita, termina dando até mais trabalho para a gente em estar demonstrando o quão bom é ser espírita, inclusive para eles que ainda não são. Teremos que ser mais compreensíveis, mais acessíveis, mais fáceis no relacionamento. E no momento em que eles começam a ver tudo isso, eles vão dizer assim, essa doutrina é diferente. Essa religião faz coisas que as outras às vezes não têm. Quando essa pessoa não era espírita, não agia desse jeito. Entretanto, não é o fato de você ser a única pessoa espírita que você vai deixar de fazer as outras coisas que um espírita tem que fazer. Inclusive o culto do evangelho no lar. Marco, mas vou estar sozinho? Não. Nós vamos recordar que no momento em que você senta para orar, nós vamos ter espíritos ali com a gente. E quando Jesus falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, vamos relembrar, ele não falou 2 encarnados, né? Existem encarnados e desencarnados. Então você sentou sozinho, lá no seu banheiro, no seu quarto, na sua sala, para orar, não tenha dúvida, no mínimo, o teu anjo guardião está ali junto. Então já são 2. E se for uma coisa costumeira, né, do próprio evangelho no lar, nós vamos ter outros seres vindo para participar contigo. E vai estar trazendo para aquele ambiente espiritual da sua casa um equilíbrio que vai favorecer que essas dificuldades, com o passar do tempo, comecem a se equilibrar. Marco, tem ainda uma última pergunta, e aí você já emenda com as suas considerações finais, tá bom? Perfeito. É a pergunta do Paulo. O que dizer dos filhos que não amparam os pais na velhice? Dá uma respiração por conta da tristeza. Né? E quando eu falo tristeza, é porque, no mínimo, a gente teria que estar passando para os nossos pais aquilo que eles nos deram quando nós éramos bebês, quando nós éramos crianças. E o ciclo da vida é exatamente esse. Chega um determinado momento que a gente nasce indefeso. Temos necessidade de ser cuidados. E a vida acontece o quê? A gente vai crescendo, juventude, madureza, e entra novamente na fase do declínio, em que essa questão biológica ela termina
entrando numa situação que às vezes não é muito diferente do que acontece quando nós aqui chegamos. Uhum. Né? Se tudo der certo, vejam só, eu brinco, se tudo der certo, nós vamos ficar velhinhos. Se tudo der certo, vai chegar um determinado momento que a gente vai ficar banguela. Nós temos banguela. Se tudo der certo, a gente vai ficar careca, os cabelos vão cair, a gente vai ter dificuldade de andar como era no início. Né? Pode ser que não seja aos 80, seja aos 90. Aos 100. Exatamente. E esse é o andar natural da vida. E o processo natural é qual? Da mesma maneira que os pais cuidaram dos filhos, no mínimo, por gratidão, os filhos devem realmente cuidar dos pais. Então, para esses filhos que não amparam os pais na velhice, eu colocaria que eles estão plantando a semente para eles mesmos. Qual é o ensinamento que eles vão estar passando para os seus filhos? Que quando os pais estiverem velhos é para serem abandonados. Né? E, independente disso, eles estão arcando para si próprio uma dificuldade espiritual, porque faz parte da responsabilidade. Se nós formos ver, o quarto, às vezes a gente vê como quinto, né? Mas o quarto mandamento é: honrai pai e mãe, para terdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Esse é o único mandamento, vejam só que interessante, esse é o único mandamento em que existe uma promessa se a gente cumprir. Todos os demais, eles são muito pontuais, mas esse não. Para ver a importância de estarmos honrando. E o que é honrar? Essa é um momento em que eu diria assim, que cabe uma outra live, né? Uma outra discussão. Com certeza. Porque o honrar é muito mais do que respeitar. O honrar é você ser grato, é você cuidar, é você honrar o que ele fez por você. Ou seja, no mínimo, é você fazer a gratidão pela vida que eles te deram. Ah, mas meus pais não cuidaram de mim. Aí você vai vingar? Isso é vingança. Entendeu? Isso não é uma coisa equilibrada, isso não é uma coisa boa. Então, pague com a outra moeda. Eles não cuidaram de você? Não tem problema. Cuide. Faça a sua parte. Mostre que o que eles fizeram não foi certo, mas você vai estar fazendo a sua parte, fazendo o que é certo. Entendeu? Então, não acarrete maiores dívidas para vocês, ou para nós mesmos, né, em não fazermos o que devemos realizar. Uhum. Então, Marco, gratidão pela sua fala, pelas suas considerações tão importantes acerca da família, e aí nós vemos o quanto o conhecimento espírita pode auxiliar para que as famílias tenham mais força e perseverança para alcançar os bons resultados esperados, né? Queremos contar com você ainda várias vezes aqui conosco, e agora, lembrando, né, aos nossos internautas, o nosso programa vai ser semanal. Então, na próxima semana, nós vamos estar aqui novamente reunidos para debater mais um tema à luz da doutrina espírita, e vai ser o tema Consequências da Pandemia na Convivência da Família. Né? Vamos ter aqui uma fala do nosso irmão Alberto Almeida. Tá? Então, obrigada a você pela noite de hoje, mas, acima de tudo, muito obrigada a você, internauta, que esteve conosco, trouxe as suas perguntas, as suas colocações. Esse espaço é um espaço nosso e esperamos contar com vocês aqui, a partir de agora, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no nosso programa Família no Lar. Um grande abraço, boa noite a todos. gratidão, até a próxima.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.